O soco do Saitama viaja para o passado e derrota o Garou antes mesmo dele adquirir os seus poderes divinos. Galera, o que tá acontecendo nesse último capítulo de One Punch Man, galera? Muita coisa aconteceu, a gente teve um total de 76 páginas e algumas coisas podem ter ficado confusas, mas pode ficar tranquilo que nesse vídeo eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. Vamos lá. Mas antes, galera, só se liga que falta isso aqui, falta um peidinho do Saitama desse capítulo pra gente alcançar a meta de 600 mil inscritos. É só dar aquela conferida aí embaixo pra você saber se já tá inscrito ou não, beleza? Conto com a sua inscrição. Vamos lá, galera. Do começo do capítulo, a gente vê a sequência da luta entre o Saitama e o Garou em uma das luas de Júpiter, ou pelo menos, né, no que sobrou daquela lua. A gente vê o Garou tentando adiantar o seu soco por um portal. Foi muito legal essa sacada dele, né, tentando adiantar ali pro Saitama ser pego desprevenido, mas o Saitama consegue desviar e até aproveita a brecha para tentar devolver o golpe pela mesma abertura do portal. A gente vê também o Saitama um pouco depois usando quebra-telha no Garou ali, a mesma coisa que o Garou fez contra a centopeia eremita ali, o Saitama faz igual e também da mesma forma que o Garou fez, levantando vários raios ali em volta. Só que o Garou percebe que mesmo ele conseguindo copiar o estilo de luta, né, os socos, até mesmo a força do Saitama, ele não consegue acompanhar o crescimento exponencial que o Saitama ele tem. E a gente vai vendo vários gráficos ali em sequência nas páginas, onde eles mostram que o Saitama ele cada vez mais consegue se distanciar do nível de força do Garou, algo que a gente pensava que eles estariam até de igual para igual no capítulo passado, que o Garou ele finalmente conseguiu ali copiar a força do Saitama plenamente ali. Não foi o que aconteceu, porque o Saitama finalmente encontrou um grande desafio e uma grande motivação, daria para dizer, né, que foi ali a suposta, vamos colocar aqui, até então morte do Genos, e por conta disso ele começa a evoluir ainda mais e vai deixando o Garou ainda mais para trás. E a gente vê o resultado dessa evolução exponencial nesse capítulo da forma mais cômica possível. Primeiro, o Saitama soltando um espirro sério na direção ali, né, do ladinho ali do Garou, e a gente vendo ali todos os restos da lua que tinham sido destruídas ali, enquanto a gente vê Júpiter logo atrás deles e aquela partezinha arredondada de Júpiter que, como eu falei, tem no planeta real, da vida real, né, mas que nesse caso aqui tá simbolizando, e não foi uma coincidência, foi sim de forma proposital, essa partezinha arredondada de Júpiter tá logo atrás deles ali para simbolizar mais uma vez o olho de Deus vendo aquela luta. Por mais que ele de vez em quando, Deus ali deu uma controlada no Garou, esteja uma coisa meio confusa ali, quem tá controlando quem, ainda assim é interessante, né? O Deus vendo ali a partir do olho de Júpiter a luta acontecendo e de vez em quando ele brincando de jogar, né? Um PlayStation 4 ali, um PlayStation 5 com o corpo do Garou. Só que a consequência desse espirro sério, gente do céu, a gente vê uma sequência de páginas coloridas e duplas do espirro, da consequência desse espirro que oblitera Júpiter por completo. Gente do céu, vocês lembram lá no começo de Dragon Ball Super, quando o Bills ele ameaça espirrar e todo mundo fica com medo ali, aparece o Goku, o Whis também, tá, ai meu Deus do céu, ele vai espirrar, vai destruir o planeta. Acho que ele ia destruir só o planeta, né, faz tempo que aconteceu, né, mas enfim, mas deu essa mesma vibe pra gente. E galera, talvez não tenha sido também uma coincidência, talvez o Murata ele esteja querendo alfinetar, porque ele sabe que no nível de poder que foi demonstrado nesse capítulo, que o Saitama demonstrou nesse capítulo, as comparações com o universo de Dragon Ball, meu amigo, acabam sendo inevitáveis. Alcançou realmente um nível planetário, um nível muito mais, na verdade, do que planetário, então as comparações são inevitáveis. Então ele bota aquela palhinha, né, ele bota aquela pimentinha, aquela palhinha no fogo, só pra coisa ficar um pouco mais quente, pra discussão se acalorar. Então, seguindo, a gente vê que o Garou consegue enxergar o sol de onde eles estão, e em seguida ele também consegue enxergar a Terra, e ele afirma que, pelo fato dele conseguir enxergar a Terra, ele consegue ativar o portal dele para assim ele conseguir se teleportar até
próximo da Terra. A gente vê que existe agora uma condição, né? Ele esclarece essa condição pra gente, que ele primeiro precisa ter algo no seu campo de visão para assim ele conseguir se direcionar, se teleportar àquela direção. E o Garou consegue se teleportar até próximo da Terra e ele fica todo felizinho, né? Por voltar para perto da Terra. Agora eu tô salvo, né? Consegui me livrar daquele careca maldito, né? Só que o Saitama aparece logo atrás dele na maior vibe: prometo que não vai doer nada, eu prometo que vai ser rápido. E nisso o Saitama explica como ele conseguiu alcançar o Garou. Gente, se ele deu o espirro sério agora, daria pra gente nomear isso de peido sério, porque foi através disso que ele conseguiu não viajar fisicamente, né, lá de Júpiter até a direção da Terra, mas sim conseguir alcançar o Garou e ultrapassar o portal junto dele logo em seguida, né? Bom, se ele voltasse de Júpiter só com peido, sem portal nenhum também, eu não sei se eu ia achar estranho não. Por mim, eu acho que eu acharia bem razoável. Mas enfim, o Saitama aproveita e afunda o Garou do espaço em direção à Terra, e ambos caem exatamente onde eles estavam, né? Mais uma liberdadezinha poética, dá pra dizer. Eles caíram exatamente onde eles estavam para o que vai acontecer logo em seguida, pra gente ver o que acontece logo em seguida, que é o Garou vendo o garoto, né? Aquele garotinho que ele tinha ali, né, criado um afeto, que ele queria proteger, que ele queria manter seguro e que ele tinha criado uma amizade, caído no chão. E ele começa a correr na direção contrária, chorando um monte, né? E por que o garoto estava chorando daquela forma? Porque ele tinha prometido se afastar daquele garoto, ele tinha prometido dar adeus àquele garoto, porque aquele garoto representava o único resquício de humanidade que ainda existia nele, pelo menos até então, né? E talvez ele vendo o garoto, nesse capítulo, na verdade, até teve muito a ver, já vou explicar por quê, fez com que ele até ficasse comovido ali naquela cena. Então a gente vê todo o conflito do Garou em ser derrotado por alguém que não se julga ser um bom herói. O Saitama, ele joga na cara do Garou que ele não acha que é um bom herói, né? Ele não acha que exerce essa profissão de forma digna, e isso indigna, deixa o Garou num completo conflito, porque o que ele queria era a antítese. Ele queria ser derrotado por alguém que se identificasse como um verdadeiro herói, para ele, dessa forma, se sentir um verdadeiro monstro, um verdadeiro vilão, e dessa forma ele poder partir em paz. Só que nem isso ele tem o direito de conseguir, de conquistar. Ele vai ser derrotado, ele foi derrotado por alguém que não se identifica como um verdadeiro herói e que nem vai ficar falando pra ele, olha só, apontando um monte de coisa na cara dele, dizendo que é por isso que você é um monstro, é por isso que você é um vilão, e ele é isso, eu quero me sentir monstro, eu quero me sentir vilão, e ele morrer em paz. Não, meu amigo, você não tem esse direito. Seguindo, então a gente vê também logo em seguida o ponto de identificação, onde o Garou ele vê que o Saitama queria salvar o Genos, assim como ele também queria manter aquele garoto seguro. E é isso que causa uma virada de chave na mente do Garou. É nesse momento que ele percebe que o Saitama, ele não era exatamente uma má pessoa. Além dele também querer salvar alguém, ele querer manter uma pessoa segura, um ser humano frágil como aquele garoto seguro, o Saitama, ele também desejava a mesma coisa. E galera, eu sei que essa parte, essa virada de chave aconteceu de uma forma muito brusca, mas vamos lá. O Garou decide então passar a sua técnica cósmica para o Saitama, afirmando que se tem alguém que pode dominar o poder de Deus, mesmo sem tocar a mão dele, esse alguém era você, no caso era o Saitama. E nesse momento onde o Saitama aceita receber esse poder de uma forma bem ali, tipo, tá, o que você tá falando, cara? Mas tudo bem, vamos lá tentar aprender se é isso que você quer, enfim. E o Saitama reage de forma até bem natural, né? De uma forma bem estranha, né? Reagindo, eu acho que da mesma forma como a gente reagiria, né? Tipo, o que você tá falando, cara? Mas tudo bem, vamos lá. E nesse momento, Deus decide confiscar o poder do Garou por ele ter quebrado o tabu de falar sobre exatamente ele,
sobre Deus, sobre ter falado dele ter os poderes divinos, enfim, como aconteceu também com outros personagens, com outros monstros que também tinham recebido poderes de Deus. Isso não pode acontecer e a gente vê Deus confiscando o poder do Garou. O poder começa a sair dele, ele fica essa quebra, né? Ali, toda essa mudança dele para o estado normal, o estado anterior dele é bem legal, só que ainda assim ele consegue tempo suficiente para ensinar o Saitama essa técnica. Mais uma vez, foi algo muito brusco, foi algo muito rápido, o Saitama aprendeu muito rápido tudo isso, mas vamos seguir. Nisso os dois começam a imaginar os seus próprios universos interiores e a gente vê os átomos ali, as moléculas, tudo ali, todo o conhecimento que é passado entre eles e a forma como isso é representado e ilustrado, principalmente pra gente. E o desejo do Garou era que o Saitama acabasse com aquele futuro miserável que ele se tornou, que ele havia se tornado e se transforma logo em seguida numa estátua de pedra. O Garou do futuro, daquela linha do tempo do futuro, havia sido morto. E nisso que acontece é o Saitama viajar para o passado, inclusive uma página limpa, lindíssima, lindíssima essa página mesmo, até o momento antes dele começar a lutar contra o Garou, e a gente vê logo em seguida o Garou do passado agradecendo, ou pelo menos começando a dizer obrigado, e nisso ele já leva um soco. E aí que a gente vai entender o que diabos aconteceu. Primeiro, pelo fato dele estar falando obrigado, dele estar dizendo obrigado naquele momento, já acusa que o Garou do passado, ele sabia, ele tinha conhecimento de que o soco do Saitama viria do futuro, ele tinha também adquirido aquele conhecimento, até porque momentos antes ele fica meio assim, né? Tipo, ele fica num estado um pouco diferente, tipo, esperando a coisa vir. Mas é dito, durante esse golpe, que não foi necessário um soco, mas sim, na página seguinte, né? Nenhum soco para encerrar a batalha. Como assim nenhum soco? A gente viu um porradão batendo na cara do Garou. Como assim nenhum soco? Vamos lá, gente. O que aconteceu foi que não foi o Saitama exatamente, fisicamente, que voltou para o passado, mas no momento em que ele tenta reproduzir o que ele aprendeu, o que ele tinha acabado de aprender com o Garou, algumas páginas anteriores ele fala, então é só eu fazer assim, e ele gesticula com o braço, e é isso que volta no tempo, é isso que volta para o passado, e é só esse soco, é só a força desse golpe que viaja para o passado, ou seja, o balançar do braço do Saitama que viajou para o passado depois dele ter aprendido a arte marcial cósmica do Garou. É um soco vindo de um futuro que deixou de existir nessa nova linha do tempo. Agora, galera, sobre essa questão de viagem no tempo, vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, existe um ponto positivo nisso, dá pra dizer que já que o futuro meio que foi anulado, toda a luta que a gente viu acontecer entre o Saitama e o Garou foi anulado tanto na Terra quanto lá no espaço próximo a Júpiter, tudo foi cancelado e isso meio que reseta e corrige principalmente as consequências que essa luta causou na Terra e, obviamente, também no espaço, mas principalmente na Terra, que é onde o pessoal vive, né? Ou seja, o Garou ele ter naquele momento afundado ali o chão e ter meio que deslocado toda a parte submersa da crosta terrestre do outro lado do planeta, que a gente viu alguns capítulos atrás, esquece tudo isso. Todas essas mudanças climáticas absurdas que foram causadas pela luta entre eles foi anulado. Isso até dá pra dizer que seria um ponto positivo, mas realmente a coisa fica um pouco complexa quando a gente mexe com viagem no tempo. Nesse caso, galera, não tem como negar, foi criado uma nova linha do tempo, porque quando é uma única linha do tempo onde o futuro altera o passado e que vai culminar naquele mesmo futuro, como por exemplo aqui o terceiro filme de Harry Potter, né, Prisioneiro de Azkaban, isso envolve o paradoxo de Bootstrap, coloca escrito na tela aí, mas esse não é o caso. A gente viu uma mudança no futuro, pelo menos nessa nova linha do tempo. Então sim, uma nova linha do tempo foi criada quando o Saitama decidiu interferir, quando o soco dele voltou para o passado. Uma outra linha do tempo foi criada. Agora, será que eles vão conseguir interagir, viajar entre linhas do tempo como acontece em Dragon Ball?
Eu acho que não, eu acho que vai ficar por isso mesmo. Mas uma coisa estranha que a gente vê logo depois desse golpe do Garou ele ter sido derrotado são os dois Saitamas se fundindo, o Saitama do futuro peladão e o Saitama do presente, né, que não tinha ainda começado a lutar contra o Garou. Tanto que a gente vê essa fusão entre eles dois que resulta nele segurando a centelha do Genos, mesmo com ele ainda estando vivo no passado, né, tanto que a gente vê na última página o Genos, ao invés de atacar o Garou, ele ataca o Saitama com uma cabeçada, né? Isso pra gente ter muito claro que o Genos ainda estava vivo naquele momento da história, que isso não foi alterado e que a sua roupa tinha sido rasgada na parte íntima. Galera, eu acho que isso nada mais é do que uma questão de detalhe mesmo, né? Tudo bem que ele ainda tá segurando a centelha do Genos, e aí você pode ficar, tá, mas os dois Saitamas, eles se fundiram, o que aconteceu? Eu acho que isso não é um detalhe que a gente precisa se atentar muito. Eu acho que foi mais uma questão ali pra fazer a ceninha de comédia mesmo, dele ficar segurando ali a centelha que realmente acabou voltando pro passado e ele ter ficado sem roupa por também ter se fundido meio que com o Saitama do futuro. Mas, galera, aquele ainda é o Saitama do passado, só que por uma questão de liberdade poética ele acabou ali pegando a centelha do Genos do futuro e ficando sem a roupa ali, sem a parte da roupa nas partes íntimas. Mas aquele ainda é o Saitama do passado sem o poder, sem a evolução, sem o upgrade que ele adquiriu durante a luta do Garou e sem as memórias também, porque ele olha pra centelha e fica assustado. Como assim? Eu tô segurando a centelha. Como assim? Eu tô sem roupa. Ele tava sem roupa no futuro. Ele tava com a centelha no futuro, não tava? Só que nesse caso ele fica ali completamente assustado. Então sim, fisicamente, seja na sua memória, seja no seu físico, seja no seu nível de poder, ele ainda é o Saitama do passado, daquele momento em que a história acontecia. Eu sei que pode ser um pouco broxante essa parte, né, porque a gente acabou de ver um upgrade absurdo, exponencial, do Saitama destruindo planetas e estrelas e a porra toda, e isso ter voltado, agora a gente fica, não, cara, não, mano, eu quero manter aquele nível de poder, eu quero discutir com o fanboy de Dragon Ball, mano, o nível de poder Saitama versus Goku. Eu sei que pode ser um pouco broxante e eu ainda tô tentando processar um pouco como eu me sinto em relação a tudo isso que aconteceu, mas pra fechar, um último detalhe que não pode passar despercebido. Reparem na página onde a gente tem o foco no rosto do Garou durante esse capítulo, onde a gente vê uma cicatriz no meio do rosto dele, uma cicatriz que ele adquiriu agora durante essa luta contra o Saitama. Agora, coloca aí, Lucas, lado a lado essa página do Garou com foco no rosto dele com o foco no rosto do Blast, o herói número 1. Gente, a cicatriz dá pra dizer, praticamente a mesma. Será que isso significa alguma coisa ou foi só um detalhezinho do Murata ali, só pra gente ficar aqui inventando teoria da conspiração? Será que poderia ser o caso, de alguma forma, do Blast ser o Garou? De alguma linha do tempo? Enfim, galera, foi um capítulo bem grande, bem bombástico, com bastante coisa, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando mais uma vez, se inscreve no canal, galera. Se você curtiu o vídeo, caiu de paraquedas, se inscreve no canal. Como eu falei, um peidinho assim do Saitama que falta pra gente alcançar 600 mil inscritos, então eu conto com a sua inscrição. E aproveita também para ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos de One Punch que saírem aqui no canal, beleza? Até a próxima, tchau!